Boa tarde a todos, me chamo Rogério, sou mestre em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de São Paulo. É um grande prazer fazer parte do Congresso Latino-Americano de Aracnologia, onde estarei apresentando o meu trabalho que foi realizado durante o mestrado, uma revisão sistemática e uma análise filogenética de camarana, um gênero de mero-leitão, de 1935. Esse trabalho foi feito sobre a orientação da professora doutora Cibele Bragagnolo. Bom, os opilhões, eles compõem aí a terceira maior grupo dentro dos aracnídeos, né, ficando atrás aí das aranhas e dos ácaros, né, grupos que possuem uma diversidade absurda, mas os opilhões, com quase 7 mil espécies descritas, possuem uma diversidade bastante significante. Apresentam aí como as principais sinapomorfias do grupo a presença ao alongamento do segundo par de pernas, que usam para função tátil, a presença de glândulas odoríferas localizadas na região lateral do prossoma e a presença de um órgão para transferência direta do esperma em todos os machos das espécies de opilhões. A gente tem aí 4 subordens de opilhões, laniatores, eupinoi, dispinoi e sifoftalmo, e uma subordem já extinta, tetroftalmo. Com toda essa diversidade, é claro que encontraríamos aí grande variedade de cores, formatos, tamanhos, como ilustrado na imagem. Em 2014, o professor Adriano Cury publicou um trabalho onde ele estudou a variação, né, o posicionamento dos tricomatinos dentro dos laniatores. Ele publicou esse artigo em 2014, propondo aí uma nova família, Cryptogeobidae, e esse trabalho do professor Cury serviu como base para toda a minha dissertação, né? Aqui a gente tem ilustrado a árvore do trabalho do Cury. A gente vai dar um ênfase nessa região aqui, onde a gente tem, então, o gênero de meu interesse, que em 2014, nessa árvore, a gente encontrava, então, um gênero não monofilético. A gente tem ali 4 espécies de camaranas, Pectinata, Insignis, Minor e Rosette, separados ali por taquara. Embaixo vamos ter camarana flavipalpi única e diversos outros gêneros ao lado direito aí da imagem. Então, camarana não era um grupo monofilético e a gente se propôs a estudar esse gênero. E como objetivo do meu mestrado, eu tinha como revisar as espécies de camarana, apresentando as redescrições e ilustrações das espécies. Um dos meus objetivos também era, claro, testar o monofiletismo do gênero, né, propondo aí uma hipótese de relacionamento para as espécies com base na metodologia cladística. E um outro objetivo era elaborar uma chave dicotômica para os machos das espécies do gênero Camarana. Para que eu pudesse atingir esses objetivos, eu comecei então a visitar todas as coleções que tinham indivíduos do gênero e dos grupos externos próximos depositadas. Então, eu visitei o Instituto Butantan, em São Paulo, visitei o Instituto de Biociências da USP, visitei o Museu Nacional um pouco antes da tragédia, né, onde tinha grande quantidade do gênero, de indivíduos do gênero depositados, e o Museu de Zoologia da USP, que foi onde eu realizei todo o meu trabalho, né, o professor Ricardo Pinto da Rocha abriu as portas, e eu realizei todo o meu mestrado dentro do Museu de Zoologia. Então, essas 4 coleções, elas tinham aí todos os indivíduos de todas as espécies que eu precisava para a realização do trabalho. Ao todo, foram analisados 272 indivíduos, divididos em 27 espécies distintas. Para a minha análise cladística, eu utilizei, então, aí... Só um minutinho que travou aqui o computador. O Mesquite, para poder elaborar a minha matriz, com 64 caracteres e 26 terminais, considerando grupos internos e externos. Né, para a confecção da árvore, eu usei o TNT e o Incada. Né? Esses foram os programas utilizados para a realização do meu trabalho. Como resultado, a gente trouxe aí, então, a ilustração das espécies válidas de camarana, né? Até então, o que a gente tinha era apenas as fotografias da época da descrição, fotografias que comprometiam muito a análise das espécies, das estruturas das espécies. Então, a gente fez a ilustração do gênero, das espécies do gênero. Então, está aqui alguns exemplos de vista dorsal e vista lateral.
A gente também, com o nosso trabalho, a gente descreveu 5 novas espécies para o gênero Camarana, descrevemos e ilustramos essas 5 novas espécies, né? Tá aqui as espécies desenhadas e descritas. E, por fim, a nossa árvore, que foi gerada, uma única árvore mais parcimoniosa. Aqui está a árvore ilustrada para vocês. Aqui embaixo, como podem bem observar, a gente conseguiu, então, recuperar o monofiletismo de Camarana, mesmo inserindo as espécies novas descritas, tá? Então, a gente tem aqui as espécies como um clado monofilético. Quando começamos a analisar os indivíduos depositados nas coleções, a gente já propôs uma transferência de gênero para a espécie Taquara bicolorips, e após a análise cladística, a gente enfatizou essa transferência. Então, Taquara bicolorips passou a ser Camarana bicolorips, de acordo com a sua semelhança morfológica. Então, o clado monofilético agora Camarana, ele é sustentado por 3 sinapomorfias, 2 exclusivas, sendo a presença de uma apófise na área 4 e o alongamento do fêmur 4. Né? O fêmur 4 dos camaranas, ele tem um tamanho 2 vezes maior do que o escudo dorsal. Né? Essa característica ela é encontrada em todas as espécies do gênero, essas características. Mais adiante, a gente vai ter, então, aqui a presença de uma apófise hialina, né, que são apófises localizadas ali na coxa 4, no trocânter 4, apófises que têm a ponta um pouco esbranquiçada, que formam uma espécie de soquete. Essa estrutura ela é encontrada em todas as espécies de camaranas, com exceção de Camarana bicolorips. Né? Isso varia muito de acordo com a espécie. Algumas espécies, a estrutura é um pouco reduzida, um pouco mais difícil a sua visualização, mas todos os camaranas, com exceção do bicolorips, apresentam essa estrutura. Né? Então, a gente vai ter aqui uma outra ramificação, sustentada por 3 sinapomorfias, e a presença de uma fileira de tubérculos na área 1, 2 e 3 do escudo dorsal. Essa característica ela também varia de espécie para espécie, na verdade, varia até de indivíduos para indivíduos em relação à quantidade de tubérculos e ao tamanho dos mesmos, mas todos esses camaranas eles mantêm essa regularidade de fileiras de tubérculos distribuídos na área 1, 2 e 3 do escudo dorsal. Camarana minor apresenta uma estrutura exclusiva, que é essa apófise bastante acentuada na coxa 4, né, de fácil visualização. Então, a gente tem ali a ilustração por foto e a ilustração por desenho dessa estrutura. Né? Então, é uma estrutura exclusiva de Camarana minor, esse alongamento dessa apófise. Os demais possuem apófise na coxa 4, mas é bem reduzida. Tá? Então, o minor tem essa estrutura acentuada. A gente também tem uma característica segurando aquelas 3 espécies, 2 novas, D e E, e Camarana flavipalpi, relacionada à coloração. A gente tem um contraste bem acentuado entre o pedipalpo e o corpo do animal. A gente tem os pedipalpos bem amarelados nessas 3 espécies e o escudo dorsal mais escurecidos. Então, um contraste bem interessante que a gente encontra apenas nessas 3 espécies do gênero Camarana. Por fim, então aqui um resumo dos nossos resultados. Então, a gente tem, sim, Camarana como recuperado como um grupo monofilético, sustentado por essas 3 sinapomorfias, qual eu já mencionei, a presença da apófise e o alongamento do fêmur. Camarana, então, é grupo irmão de Bleslaurus mais Taquara, suportada por 3 sinapomorfias. A gente tem, na verdade, no início do trabalho, nós tínhamos 6 espécies nominais de camaranas. Ao final do trabalho, a gente considerou apenas 3 válidas. As demais, elas têm o material tipo perdido. A gente não encontrou nenhum material em nenhuma coleção que batesse com a descrição original das espécies. São áreas onde a gente já não bastante fragmentada, bastante impactada por ações antrópicas. Então, a gente não conseguiu recuperar essas 3 espécies de camaranas anteriormente. A gente tem uma sinonimia, então, Camarana pectinata é considerada sinônimo de Camarana minor, devido à semelhança morfológica. Né? A gente observando todo o material de todas as coleções, a gente viu uma similaridade muito grande, que a gente, então, propôs essa sinonimia. A partir da inferência filogenética, a gente propôs a transferência de gênero para Bicolorips de Taquara para
camarana, e 5 novas espécies são descritas, como eu mencionei, A, B, C, D e E, a gente não deu nomes para essas espécies ainda, mas a gente propôs aí essa nova descrições dessas 5 espécies. E, por fim, Camarana roussetti e insignis são consideradas espécies inquerendas, uma vez que possuem seus holótipos perdidos e não encontramos indivíduos na coleção que corresponde à descrição original. E um novo material tipo é designado para a Camarana única e uma fêmea é redescrita. Esses indivíduos do gênero Camarana eu emprestei do Museu Nacional, trouxe para o Museu de Zoologia da USP, então, após aconteceu a tragédia, então a gente conseguiu salvar o gênero que estava no Museu Nacional, ele está todo depositado hoje, ainda por empréstimo no Museu de Zoologia, né? O professor Adriano até brincou comigo que, felizmente, eu consegui salvar o gênero aí do incêndio, isso foi bastante bom, porque um pouquinho depois que eu atrasasse meu trabalho, provavelmente não conseguiria realizar, sendo que a maior quantidade dos indivíduos estavam depositados no Museu Nacional. Eu queria deixar meu agradecimento às agências financiadoras, a CAPES, a FAPESP, que financiou meu trabalho de mestrado, aos professores Ricardo, Adriano, e que me ajudaram muito aí em todo o procedimento, em toda a questão de suporte, a minha orientadora, Cibele, que me ajuda desde o início até o final do meu trabalho de dissertação, e, claro, também ao Congresso por dar a oportunidade de a gente trazer o nosso trabalho. Tá? Queria agradecer a todos, uma boa tarde a todo mundo.